Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para todos. O Senhor está conosco, Ele está neste lugar, irmãos. Eu já senti e continuo sentindo a presença de Deus. Vamos dar continuidade, a este banquete que está recheado, muita coisa boa, e nós vamos usufruir, isso é bom. Livro de Atos, capítulo 20, e o versículo, vamos ler 2 versículos 9 e 10. Os irmãos podem procurar com calma. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá então, vamos ler. Atos, capítulo 20, versículo 9 e 10, que diz assim: E, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Palavra maravilhosa, que nós vamos, é claro, meditar um pouco nessa palavra. Palavra boa. Aleluia. E o que é que eu vejo nesta palavra, irmãos, é que é bem interessante, é que Paulo, aleluia, estava de passagem, Lucas estava presente, diga-se de passagem, que em Lucas ele estava presente neste acontecimento, nesta ceia, podemos dizer assim. E naquela ocasião, o escritor do livro de Atos, Lucas, doutor, aleluia, glória a Deus. Irmão, Deus é tremendo. Ele arranca o SG, mas também arranca o doutor, do mundo, do mal, da dificuldade, do pecado. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, irmão. E a palavra de Deus diz que Lucas estava presente. Por que ele estava presente? A gente sabe pela forma como ele conjuga, irmão, o verbo, aleluia, glória a Deus. E quando ele se inclui, por exemplo, aqui no versículo 6, se os irmãos quiser, pode ler. Eu gostaria que uma irmã lesse esse versículo, em nome de Jesus. Eu posso até ajudar, mas eu gostaria que você lesse conosco, em nome do grande, diz assim: E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos, de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Veja esse detalhe aqui, juntos. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até meia-noite. Veja aí como é interessante. E no versículo 6, ele diz assim, E depois dos dias dos pães ázimos,
navegamos. Pronto. Deu para você entender, né? Que quando a palavra, quando o verbo, né? Ele se expressa dessa forma, navegamos, é porque ele estava incluído, ou incluso, né? É notório que Lucas estava naquele local. Se não tivesse, ele diria, navegaram. Aleluia. Então Lucas está presente em uma ocasião, em uma situação muito delicada. Oh, glória a Deus! É uma situação muito delicada, irmãos, que o povo de Deus está passando ali naquele momento. Aleluia, glória a Deus! Que foi necessário a presença de um médico. Aleluia, naquela cena, naquele momento. Sabemos também que Paulo estava passando, como já foi lido aqui, estava de passagem, porque as igrejas, naquele tempo, hoje ainda fazem, mas naquele tempo, se preocupavam, em ajudar as igrejas que estavam sofrendo, em outros locais, em outros países. E Paulo, ele estava ali exatamente para isso, Levantaram uma oferta para levar a igreja que estava em Jerusalém. Jerusalém naquele momento estava sofrendo, E Paulo estava com uma comitiva para ir a Jerusalém, com certeza, para celebrar a Páscoa, e seria a sua última Páscoa. Mas ele leva uma quantidade em dinheiro para satisfazer as necessidades dos irmãos. Ele estava ali, mas ele estava em missão. Aleluia. E quando Deus quer operar um milagre, irmão, Deus transforma a situação. Paulo não fazia um discurso longo há muito tempo. E nesse discurso ele foi até meia-noite. Glória a Deus. E ali a gente vê que vai acontecer algo tremendo. Porque a multidão estava ali, grande, o templo estava lotado, estava cheio. Aleluia, glória a Deus. E não era por conta do dinheiro, não. Entendeu? Não era. Mas, quando Paulo chegou, tinha que fazer aquele culto, era uma santa ceia, podemos dizer assim, e todos estavam ali, Estavam ali, mas ele leva uma quantidade em dinheiro para satisfazer a necessidade daqueles irmãos que estão nesta ocasião ali presentes, irmãos. Aleluia, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dar ênfase aqui para os irmãos na forma que Paulo usou para ressuscitar no Eutico. Aleluia. Irmãos, existem momentos na vida que nós oramos. Existem momentos na vida que nós jejuamos. Existem momentos na vida que nós fazemos propósito. Aleluia.